Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite ao pastor Ogálvaro, líder desta igreja, pastor dessa igreja, juntamente com vários outros, ao conselho dessa igreja. Muito obrigado pela oportunidade. A responsabilidade é muito grande. Não obstante a gente ter a palavra como ferramenta do nosso trabalho hoje, confesso que a gente está nervoso, mas acredito que a gente tem muito a compartilhar com vocês aqui nesses poucos minutos que nós temos. Ok, obrigado. Agradecer também ao Rodrigo Veiga também pela atenção, carinho que tem dispensado a nós e toda a Igreja Sal da Terra. Há quem confunda que acha que eu sou de Sal da Terra, né? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central, mas tamanho o meu relacionamento com a Igreja Sal da Terra. Gosto muito mesmo dos irmãos, vou muito na Igreja do Léo, aqui nessa igreja e outras igrejas. Então me sinto aqui verdadeiramente em casa, viu, pastor Ogálvaro? Muito obrigado pelo convite. Convidei algumas pessoas, muitas delas estão aqui, quero destacar algumas pessoas como meu amigo Leonardo, que está aqui de muitos anos, Heitor, que está aqui também na nossa igreja, irmão em Cristo nosso, alguns dos nossos assessores que trabalham conosco. Enfim, se der tempo aí durante a nossa exposição, a gente vai conversando, citando algumas pessoas, né? Então me foi proposto o tema O Cristão e a Política, né? Um tema interessante, mas também polêmico, complexo, ainda mais no contexto em que nós estamos vivendo, mas eu espero aí que a graça de Deus possa nos alcançar nesta manhã, a gente consiga passar um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado na prática aqui em Uberlândia, relacionado à política. Essa é a minha família, eu sou casado, né, com a Vanessa, está nos assistindo, queria vir disfarçada de homem aqui, mas eu falei para ela que não teria como, então ela está me assistindo. Um beijo, amor, eu te amo. Está assistindo aí pelo canal do Sal TV. Esses são meus filhos. O Isaac tem 6 anos de idade, filho da promessa, verdadeiramente da promessa. Uma oportunidade, depois eu conto para vocês como que foi tudo isso. Ana Vitória, de 4 anos, ali a Vanessa. Então está aí nossa família, somos torcedores do Uberlândia Esporte. Está lá. Uma foto antiga com meu pai ali, no meu colo, meu pai Aguinaldo, ali. Aquela é a marca do meu pai. Um homem que construiu a vida na graxa, verdadeiramente na graxa, um torneiro mecânico, uma foto de família, meu irmão ali, o Pierre, em cima, foto mais antiga. Essa é minha mãe, infelizmente, ou felizmente, Deus a recolheu em 2014, e essa foi a última foto que eu tirei com ela o último sábado. E hoje a nossa família, o Júnior, meu irmão, Adriana, Aguinaldo, Pierre e eu, né? Uma foto antiga da porta da oficina onde nós trabalhávamos. Deixa eu deixar aqui e a gente vai conversando. Pois bem, rapidamente, eu inicio a minha vida na adolescência, no trabalho, já aos 13 anos de idade, trabalhando na oficina do meu pai. Um fato interessante, porque com 12 para 13 anos eu entregava salgado numa escola de uma salgadeira na esquina da minha casa, e certa vez roubaram a bicicleta, juntamente com os salgados, né? E a salgadeira não acreditou nessa história, e eu tive que contar para minha mãe, que por sua vez contou para meu pai falou: você quer trabalhar, você vai trabalhar lá na oficina, né? E eu cheguei no outro dia, todo motivado, fui para o escritório. Chegando lá, meu pai falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: o senhor combinou comigo que eu ia trabalhar. Eu falei: não, você vai começar a trabalhar lá embaixo. Primeiro você aprende lá embaixo, depois você pega na caneta, né? Então, assim, uma pessoa que sempre nos ensinou a trabalhar, a ganhar o pão de cada dia. Eu tenho dito que a gente ficou maduro muito cedo, né? Hoje, o comum é que os jovens vão estudar, primeiramente, vão fazer vestibular, fazer faculdade, para depois começar a trabalhar, né? Nós começamos muito cedo e acredito que isso contribuiu sobremaneira para forjar o meu caráter, o respeito às pessoas. Então agradeço muito ao meu pai, que lá é meu primo, o Marreta, alguns conhecem eles, né? Depois eu volto aqui. Isso aqui é um pouco da época minha do karatê.
falar aqui, então estou provando que eu fui faixa preta de karatê mesmo, sou faixa preta, né? Esse é o Sansei Rui, nós convidamos ele, mas não sei se ele está aí. Ali, quando eu comecei, 13, 14 anos de idade, e foi depois que roubaram a bicicleta, que meu pai falou, tem que pôr esse menino no karatê, senão vai apanhar na rua, né? Então está aí algumas lutas, mas vamos ao que interessa, né, de fato. O tema, o cristão e a política. E nós pegamos 2 livros de referência, nós não vamos aqui fazer uma análise sistemática teórica, porque não dá tempo, vamos falar da prática. Mas nós temos que iniciar de um ponto central. Nós temos que saber dividir Estado e igreja, política e religião. A gente ouve falar, política e religião, futebol, mulher, não se discute. Se discute sim. Política e religião, sim. Igreja e Estado, não. Por que a gente está dizendo isso? O Estado não pode interferir na igreja e vice-versa. A igreja também não pode interferir no Estado, como está acontecendo, né? Nós temos, com todo respeito, igrejas, denominações que têm até partido político. Então, elas representam necessariamente os interesses da igreja no Estado. Isso está errado, isso está invertido. Como o Estado também não pode intervir na liberdade de culto, na doutrina, enfim, nós também temos visto isso no Congresso, temos aí vários projetos tramitando no Congresso nessa direção, né? E esse livro do Gruden, quem ainda não conhece, seria bom conhecer, ele é recente, 2014, Política segundo a Bíblia. Então, um livro interessante que a gente vai entender um pouco o contexto do cristão na política. E nós pegamos ele como referência para a gente poder basear aquilo que a gente tem aqui para falar com vocês. Então, o Gruden, ele vai citar pelo menos 6 pontos de vista relacionados ao cristianismo e à política. Está lá. O governo deve impor a religião, o governo deve excluir a religião, todos os governos são perversos e demoníacos, o cristão deve se dedicar a evangelizar e a não fazer política, o cristão deve se dedicar a fazer política e não a evangelizar, e o 6º, o cristão deve exercer influência expressiva sobre o governo. Nós falaremos necessariamente do último ponto, que é o que ele defende. Os outros 5 acima, ele rechaça, ele refuta, ele não concorda, e eu sigo a linha dele, mas não dá tempo de discorrer, então aqueles que tiverem interesse, compre o livro, que vocês vão surpreender com o que ele diz. Então, o último ponto, o cristão deve exercer influência, entre parênteses, expressiva sobre o governo. E aqui entra nós, né? O cristão deve participar também do processo político. Eu participei aqui da maioria dos cafés aqui com os amigos. Eu não me recordo, pastor Ogalvo, de nenhum tema de falar o cristão e a escola, o cristão e a universidade, o cristão e a empresa, o cristão e a família. Ora, por que o cristão e a política, um tema complexo, polêmico, espinhoso de se tratar? Por quê? E há aqueles que dizem que isso é coisa do capeta, eu não mexo com isso, o cristão tem que estar na igreja. Não, o cristão tem que estar em todos os lugares, inclusive na política. Então, os cristãos devem procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Esqueci de falar, tudo que eu disser daqui para frente é fundamentado na palavra de Deus. Não obstante os livros que lemos, a experiência que temos, eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática. Então, tudo está fundamentado. Não dá tempo de ler os livros, os textos bíblicos, mas estão lá as referências. Fazer o bem, influenciar as leis e políticas para o bem. A evangelização, preste atenção nisso, a evangelização não elimina a nossa responsabilidade pública e ou social, bem como a nossa responsabilidade como cidadãos. Exemplo prático, no último domingo, o pastor Lúcio,
da quinta igreja presbiteriana aqui da cidade, se vestiu de mendigo, né, que não é o termo correto de se falar, de se referir a essa pessoa. Nós referimos essa pessoa como pessoa em situação de rua. Mendigo é um termo preconceituoso, mas ele se vestiu de uma pessoa em situação de rua e ficou na porta da igreja, na hora do culto, do início do culto, para ver a reação das pessoas, dos membros, dos cristãos. O que os cristãos fariam com aquele moço jogado ali na porta do templo, né? E a surpresa, né? Depois quem quiser ver na internet aí, pode ver. Então adianta tão somente evangelizar, falar do que Deus tem feito para as nossas vidas, aquilo que Deus é, também não podemos nos omitir com relação à nossa responsabilidade social, pública e também como cidadão. Aqui, a necessidade do cristão envolvido com a política. Abraham Kuyper disse certa vez: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Quero falar um negócio para vocês. Eu não vim para salvar a política, não. Nós não vamos salvar a política. Eu sei muito bem o meu lugar, mas tenho que dar testemunho. Eu tenho que demonstrar todos os dias aquilo que Deus espera de mim: fidelidade, obediência, caráter. Então, às vezes já teve momentos de eu entrar em crise na Câmara Municipal, no sentido de ver tantas coisas e não poder, às vezes, ficar impotente com determinadas situações. E num dos aconselhamentos que fiz com o meu pastor, ele usou esta frase, um aconselhamento que não deve ter durado 2 minutos: Adriano, você não vai salvar a política. Então você faça o seu trabalho e ponto. Você dê o seu testemunho e ponto. Você não vai salvar. Não te cabe falar que o outro está errado, porque talvez na cabeça dele, ele deve estar achando que está fazendo correto. É normal fazer. Então deixa que ele vai se tratar com Deus, ele que vai se explicar, ele que vai ter que prestar conta com Deus. Charles Spurgeon: o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Ou seja, eu não estou lá na Câmara para ficar pregando também não, para subir na tribuna, né? O Heitor está aqui, logo que eu iniciei o mandato, ele falou para mim: Adriano, a tribuna da Câmara não é púlpito. Não é púlpito. Então, você faz o seu trabalho que as pessoas vão ver Cristo nas suas ações e no seu trabalho. Tem tentado fazer isso. Então, nós não precisamos, a igreja, lembrando, nós não precisamos defender a igreja, né? Defender a igreja. Jesus Cristo fez isso por nós e faz isso por nós. Nós temos que dar testemunho. Então, voltando aqui um pouco, vamos falar um pouco desses itens aí. Hoje nós ouvimos falar muito, né? Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Nós precisamos de governos evangélicos, de governos cristãos. Parem com isso. Parem com isso. Se nós temos a convicção, acreditamos que toda autoridade é constituída por Deus, Romanos 13, nós temos que orar em favor de governantes que temem a Deus, que tenham o seu caráter ilibado. Agora, a razão de termos um governo, seja presidente, governador, vereador, deputado, evangélico, não é certeza que nós teremos um bom governo. Se essa pessoa não for verdadeiramente cristão e temente a Deus, nós não vamos ter um bom governo. Certa feita, quiseram criar aqui, em Uberlândia, um conselho em Uberlândia e Triângulo Mineiro, o Conselho dos Políticos Evangélicos. Com qual objetivo? Daqui para 10 anos, nós temos que ter um governador
evangélica em Minas Gerais. Eu falei, que bobagem. Qual que vai ser a fundamentação disso? Né? O que vocês vão defender? Não, nós vamos defender o Jesus, o cristianismo. Eu falei, não precisa disso não. Nós não precisamos fazer isso lá. A gente tem que dar testemunho. Ou seja, eliminaríamos quem não fosse cristão do processo, não poderia entrar no conselho, né? E só colocaria evangélico. Né? Então, assim, está difícil, gente, está difícil. Nós temos a bancada da Bíblia, eles falam a bancada da Bíblia. Certa feita, um jornalista falou, vereador, aqui agora nós temos a bancada da Bíblia. Tem mais de 10 evangélicos na Câmara. Acho que isso foi no primeiro mandato ainda. Falou, realmente, nós temos. Mas eu não posso te afirmar se nós temos 10 discípulos. Evangelho tem muito mesmo. Né? 10 discípulos que têm dado testemunho. Então, o que eu quero dizer com isso? Com tudo isso para vocês? O tempo corre, né? Sou homem, ser humano, falível de natureza. Pecador, melhor dizendo, de natureza. Né? Todos nós somos. Né? Tenho dito, o que é bíblico, inclusive, que o nosso coração é corruptível. Somos inclinados para o pecado. O que nos difere, cristãos? Seja na política, na escola, na família, onde quer que seja. Primeiramente, o nosso temor a Deus. Né? A obediência, o nosso temor e o nosso caráter. Digo que até aqui Deus tem nos ajudado e eu não tenho nada que me desabone em questão de caráter e tudo mais. Posso cair hoje, aqui, agora, né? Mas já orei cedo, já orei na madrugada, pedindo a Deus que me sustente. E é isso que tem sustentado, e Deus tem nos honrado, seja isso na sua empresa, na sua casa, na sua família. Né? É nesse sentido. E na política, também. Então, assim, eu não sofro lá na política. Nossa, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser certinho, tenho que ser correto. Isso para mim é normal. Né? Lembrando um pouco, quando fui ingressar na política, meu pai me disse uma coisa. Meu filho, você não esqueça que você tem meu sobrenome. Você não esqueça. Eu falei, pai, ok, meu compromisso primeiro é com Deus. Honrando a Deus, eu vou estar honrando a nossa família. Ok? Ponto. E é isso que a gente tem tentado fazer dia após dia. Mas como a conclusão é muito grande e é o que nós queremos falar mais com vocês, princípios de Deus que devem reger a política. Princípios de Deus que devem reger a política. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus representantes. Deuteronômio 17, 14 e 20. Ora, eu não sou daquela questão que irmão vota em irmão. Misericórdia. Estou fora. Cuidado com alguns irmãos. Cuidado. Né? Não, o irmão é da igreja, tem que votar nele. Você tem que avaliar primeiro. Você tem que avaliar os atributos desse representante. 2. O povo de Deus não deve ser omisso, mas líder na questão política. Deuteronômio 28, 13. Essa igreja, sem querer fazer média, todos sabem, é uma igreja politizada. É uma igreja que se envolve politicamente, que se envolve com a responsabilidade social. Tem trabalho na área social, aqui na cidade de Uberlândia, na área da educação, na área da saúde. O povo dessa igreja é politizado. Será por quê? O povo já veio assim? Não, é porque daqui conscientiza. É isso que o líder tem que fazer, que o pastor tem que fazer. Conscientizar os seus membros, as suas ovelhas. Né? E parar de ser... Eu não me envolvo com política, eu não voto, eu vou votar em branco, eu vou anular, isso é tudo bandido, ninguém presta. Né? Então, não podem ser omissos, porque a igreja ela não deve ser partidária. Partidária não. Agora, a política não tem jeito de ser. Aliás, ser humano, já dizia, salvo engano, Aristóteles, todo homem é um animal político. Acho que é isso mesmo. Né? Então, você pode ser apartidário. A política não tem jeito de ser. Até a sua omissão, você está emitindo a sua opinião. O povo de Deus precisa votar
em representantes que amem a justiça. Provérbios 31, 8, 9. Então, muitas das vezes eu sou mal compreendido no meu trabalho. O Adriano é inflexível, o Adriano é chato. Lá na Câmara eles me chamam de desmancha-roda, né? Desmancha que o Adriano chegou, né? Ou seja, a gente não entra em alguns esquemas e levantamos inimigos, obviamente. Está sendo gravado e eles sabem que eu estou dizendo isso. Temos poucas pessoas que nós podemos contar ali na Câmara Municipal. Mas é porque eu sou diferente? De maneira alguma. É porque eu tento executar o que está ali. Eu tenho que fazer justiça, eu tenho que amar a justiça, fazer o que é correto diante de Deus. E às vezes falo, Adriano, você vai ser vereadorzinho para o resto da sua vida. Porque para você almejar o seu sonho, que eu já falei para alguns, agora estou falando publicamente, que é ser senador da República, você vai ter que cometer pelo menos 3.000 pecados. Porque senão você não vai chegar lá. Falei, ok, é você que está falando. Né? É você que está falando, não sou eu. Né? Então, e a gente diz, tem princípios que são inflexíveis, que não tem jeito de negociar, Robson, esses princípios, e às vezes não gostam. Né? O perfil de um político cristão. Então, pelo menos, ali ficou errado, pelo menos 5. Né? Primeiro, basta ser irmão em Cristo, basta ser crente, cristão, isso, né, abre uma porta. A pessoa fala, não, esse cara já tem princípios. Se ele realmente é uma pessoa temente a Deus, já abre uma porta. Pois bem, vamos passar para o segundo passo. Essa pessoa é uma pessoa vocacionada para esse fim, para a questão política. Ele tem preparo intelectual. Essa semana, não sei se vocês viram, um deputado que tomou posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Né? Alguém aqui viu o discurso dele? Poucos viram, né? Ele não deu conta de ler, pastor Ogalvo, o termo de posse dele. Em determinado momento, falou, tá bom, não vou ler isso mais, tá bom, já tá bom. O cara é deputado estadual, com todo respeito, a pessoa pode ter um trabalho social bacana e tudo, atende muitas pessoas, mas naquilo para que foi escolhido, representar a sociedade, defender os interesses do povo, a pessoa está preparada para isso? Ela tem condições de fazer isso? É outra característica que deve ser avaliada. Terceiro, o caráter incorruptível. Eu tenho falado para a pessoa, eu adoro, quero falar olhando para a câmera, eu adoro quando me chamam de corrupto. Esse início de ano eu fui, as redes sociais, né, é muito boa, mas também serve para o mal. Né? Então, como não consegue achar nada da gente, vamos difamar o Adriano, vamos caluniar o Adriano. E tudo isso é de Deus também, porque Deus me mostrou algo surpreendente com toda essa situação. Num primeiro momento a gente não aceita, mas depois que a gente põe o joelho no chão e ora e chora, aí Deus mostra para nós o que Ele está querendo dizer com tudo aquilo. Né? Então, fui muito caluniado no início do ano por um outro vereador, né, que, com todo respeito, né, deixa para lá, mas conseguimos resolver esse problema. Então, quando eu falo para a pessoa, porque o normal é isso mesmo, político não presta, a gente sai todo dia com um carimbo na testa, bandido, ladrão, corrupto. Né? E a gente tem que provar todos os dias que nós somos honestos. Isso é difícil, é muito difícil. Né? Mas esse é o desafio. É o desafio. Então você começa, aqueles que nos dão oportunidade, a gente começa a argumentar com a pessoa e os argumentos dela vão acabando. Como eu disse anteriormente, nosso coração é corruptível. Me fala aqui, levante a mão, quem aqui não comete pecados, que nunca cometeu um pecado, um desvio de caráter. O que Deus requer de nós é arrependimento, é reconhecermos aquilo que nós estamos errados, as brechas que nós criamos para o inimigo. Essa é a nossa oração diariamente. Então, todos nós, seja na sua empresa, na sua família, porque é muito bom, com todo respeito aos que são aqui, os empresários e tudo mais, falar do caráter dos políticos, mas ele calça nota, ele só nega imposto, ele escraviza os seus funcionários, e querem depois falar dos políticos. Ele negocia com o político. Nós estamos vendo aí a questão da Lava Jato.
Como que uma empresa despeja milhões e milhões numa campanha eleitoral? De graça? É o velho ditado, não existe almoço de graça. Tem que ter o retorno. E depois quer falar do agente político, né? Então, a gente adora fazer esse enfrentamento que você põe a pulguinha atrás da orelha do cidadão. Fala, ó, olha para o espelho, tira a trave dos seus olhos primeiro, para depois você... Não que eu não esteja sujeito a críticas, muito pelo contrário, tenho maturidade suficiente para recebê-las e enfrento, né? Mas aptidão administrativa. Nós vamos pôr lá um cidadão, uma cidadã para nos representar, que não entende nada de legislação, que não sabe nem o que é um orçamento, né? Você pergunta para ele, qual que é o orçamento da cidade de Uberlândia que você está a fim de fiscalizar para o mandato seguinte? Orçamento? O que é isso? Não sei, não sei. Comece a avaliar aí, nós vamos ter mais de 600 candidatos nas eleições esse ano aí, vocês podem fazer aí as perguntas. 5, na verdade 6 está lá, né? Coragem para denunciar os erros. Aqui é onde eu mais sofro, né? Porque quando a gente sofre, entre aspas, quando a gente faz isso aí, aí fala que a gente não é de grupo. O vereador Adriano Zag não é de grupo, ele denuncia as coisas erradas, né? Mas com cautela e com devido respeito às pessoas, quando a gente descobre alguma coisa, e parte da nossa assessoria está aqui, que é uma assessoria muito técnica, que nos ajuda nisso, está aqui o Dr. Harris, que é advogado, o Dr. Eduardo também, que é advogado, está lá. Nós vamos lá na prefeitura primeiro, conversar para tentar sanar o erro, na esperança que aquilo foi um erro. Não, cometeram um erro, né? Mas infelizmente, na maioria das vezes, é proposital mesmo. Então, agora, recentemente, denunciamos algo que é grave, doutor Heitor, professor. Os templos religiosos, leia-se, igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, são imunes de tributação. Artigo 150 da Constituição. São imunes. Não se pode tributar templos religiosos. A discussão se é merecido ou não cabe aqui agora e não vamos fazer ela lá no Congresso Nacional, não é aqui em Uberlândia não, porque está na Constituição, tem que ser respeitado. A prefeitura, além de cobrar o imposto, que é indevido, sabe o que ela está fazendo em algumas igrejas? Né? A igreja não paga porque tem o direito, não tem que pagar, começou a protestar as igrejas. Tem igreja aí com 20 mil reais de título protestado no tabelionato de protesto por conta de IPTU. Sabe o que é isso? Crime, não no sentido geral da palavra, crime previsto no Código Penal brasileiro. Artigo 316, crime de exação. Crime, cobrar imposto que sabia ou deveria saber indevido. Sabe o que a gente fez? Fomos lá na prefeitura, antes de ingressarmos com a ação. Nossa, Adriano, muito obrigado. Foi um erro do sistema. Foi um erro do sistema. Várias igrejas receberam, muito obrigado por ter nos alertado, nós vamos pedir a baixa no protesto. Falei para o Dr. Harris, duvido, não vai. Nem dormi no final de semana. Na segunda-feira fomos no cartório de protesto, tiramos a certidão, os títulos da igreja todos protestados. Todos protestados. É uma denúncia, ação na igreja, né? Aí você vai para a tribuna, faz o pronunciamento, o Adriano realmente não tem jeito de contar com ele. Ele quer acabar com o governo mesmo. Mas a gente foi lá antes, conversou, pediu, não adiantou, né? E várias outras denúncias. Ontem nós comentávamos numa visita que fizemos, só para citar mais um exemplo, na época da construção do cemitério da cidade de Uberlândia, nós descobrimos que a licitação do cemitério estava direcionada para uma empresa de Belo Horizonte ganhar. Anunciamos ou denunciamos isso da tribuna. À tarde meu telefone toca. Vereador, cuidado para o senhor não inaugurar o cemitério. Cuidado, né? Pá, bateram o telefone. Claro que eu fiquei com medo. Eu tenho família, fiquei com medo, fiquei uns meses com medo, mas eu ia recuar? Não poderia recuar mais. E fomos para cima. A ação no Ministério Público, está correndo isso no Ministério Público, enfim. Né? Mas é a coragem que a gente precisa ter, né? A integridade moral é um grande fator por trás do sucesso socioeconômico e também político de um país. Nós queremos a moralidade, a ética na política, mas nós não temos um povo honesto. Nós não temos um povo correto. Como que você vai cobrar de um político
transparência, ética, moral, se você não colabora? Você já fraudou na escolha. Você já fraudou na escolha. Está aqui o Leonardo, que me conhece há mais de 20 anos, né? Já me ajudou muito na minha vida financeira, juntamente com seu pai. Está aqui, pergunta ele o dia que eu dei um cano nele, no pai dele. Poderia pedir emprestado para pagar ele, mas sempre honrava os meus compromissos. Quando me decidi sair candidato, muitas pessoas, inclusive meu irmão que não está aqui, devia estar aqui para escutar, o Pierre Heitor, que apareceu ali, falou assim: Adriano, você não ganha nem para síndico de prédio, com todo respeito aos síndicos, né? O seu discurso é maravilhoso, maravilhoso, né? É tudo que o nosso país precisa, mas você está iludido. Isso não ganha eleição, isso não ganha. Eu posso contar com o seu voto, com o seu voto. E assim a gente foi persistindo. Então, a integridade moral é um fator que vai trazer benefício para o povo, né? Deus não chama a igreja para influenciar a cultura, as legislações, né? O uso de métodos temporais para promover mudanças legislativas e jurídicas não é o nosso chamado e não tem valor eterno. O último lá é importante. Quando a igreja assume uma postura que enfatiza o ativismo político e a moralização social, ela desvia energia e recursos na evangelização. A igreja não tem que pôr o candidato aqui e falar: esse é nosso irmão, presbítero, homem de Deus, servo fiel, casado com a fulana, pai de tantos filhos e tal. A igreja, isso aí compete aos irmãos. A igreja tem que conscientizar um pouco disso que a gente disse aqui. O tempo, não, o vídeo dá não, né? Não dá, né? Então assim, o tempo não nos permite discorrer mais detalhadamente sobre esse ponto, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: onde estivermos, seja na política, na empresa, na sua casa, dentro da igreja, né, lá no seu trabalho e tudo, o testemunho do cristão é um só. Ele é um só, né? Nós temos esse desafio na política porque nós estamos lidando com o dinheiro do povo, isso é até natural, né? Nós estamos lidando com o dinheiro público, então é mais falar da corrupção na política, mas, como eu disse, a corrupção, ela está no coração de cada um de nós. Compete a nós sermos tementes a Deus, para que Deus forje o nosso caráter, para que a gente não caia, né? Podemos cair a qualquer hora, a qualquer hora. Então, assim, o desafio que eu quero lançar e encorajar vocês é que façam essa análise. Eu tenho dito e falo, alguns me chamam até de orgulhoso. Às vezes, quando estamos em processo de campanha, falam: Adriano, nem pede o voto. Eu falo para a pessoa: quando eu sou avaliado, as minhas chances aumentam. Se eu for avaliado, eu vou estar na sua lista. Eu posso não ser o escolhido, mas eu vou estar na sua lista, né? Por tudo isso que a gente tem tentado fazer dia após dia, né? Como um sacrifício? Muito pelo contrário, né? A minha vida é Cristo. Então isso para mim é simples de fazer. Eu peço a Deus que eu dê conta de fazer, mas não é difícil. Eu não tenho dificuldade de fazer, não. Os problemas que a gente enfrenta é porque as pessoas não aceitam. Acham que você tem que seguir o sistema e ponto. Esse é o nosso desafio, né? Então, eu quero agradecer uma vez mais, é muito pouco tempo, mas estou à disposição aí dos irmãos para qualquer dúvida, críticas inclusive, para a gente poder cada vez mais desmistificar essa questão que o cristão não deve se envolver com a política. Muito obrigado. Deus os abençoe.